Olá! Hoje, no Além das Montanhas, vamos conhecer o projeto MPMG Busca, que tem o objetivo de prender criminosos perigosos, foragidos da justiça e reforçar o compromisso da instituição com a segurança pública do Estado. Os nossos convidados deste programa são o promotor de justiça, Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar. Remotamente está conosco o promotor de justiça Frederico Carvalho, da comarca de Alfenas, que vai conversar conosco daqui a pouquinho também, lá do sul do estado. E ainda aqui no estúdio está o tenente-coronel Juliano José Tran de Miranda. Ele agora é chefe do comando do policiamento especializado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui, doutor Frederico, de vocês dois aqui no estúdio da TVMP. Bem-vindos. Bom, eu queria começar perguntando para o doutor Marcos Paulo, quando é que surgiu essa ideia do projeto MPMG Busca e como é que ele foi criado? Olá, Laura, um prazer mais uma vez estar aqui conversando contigo e trazendo informações sobre a atuação do Ministério Público de Minas Gerais. E é uma alegria muito grande dividir essa mesa com o doutor Frederico, nosso colega promotor de justiça de Alfenas, e o comandante Juliano José Tran de Miranda, que tem sido um parceiro de primeira hora do Ministério Público no enfrentamento à criminalidade no nosso estado. Bem, o projeto MPMG Busca, ele surge no ano de 2021 a partir de uma constatação de uma necessidade de um maior suporte por parte do CAU, que é um órgão de apoio aos promotores de justiça, para que nós tivéssemos de fato, o cumprimento de mandados de prisão de pessoas que estavam ou condenadas ou com a sua prisão cautelar deferida pelo Poder Judiciário, entretanto, estavam ainda fora, do alcance das mãos da Justiça. E isso implica, por óbvio, numa sensação de impunidade muito grande, numa sensação de ineficiência do sistema de justiça em razão disso e de demandas de colegas do interior, como o doutor Frederico, ele vai falar daqui a pouco, diante de situações de criminosos, às vezes autores de crimes muito violentos, ou às vezes nem tão violentos, mas que causaram um clamor social muito grande, houve essa demanda por parte dos promotores buscando um auxílio interinstitucional para que pudéssemos efetuar essas prisões. Então foi dentro desse contexto que surgiu e, infelizmente, aí uma primeira constatação, nós ainda não temos no estado de Minas Gerais, isso não é uma particularidade nossa, é algo que está em todo o país, estruturas especializadas em busca e captura de criminosos. Então nós estamos dando os primeiros passos nesse sentido. Afinal de contas, nós temos diversos, eu vou falar daqui a pouco, os quantitativos, mandados de prisão em aberto pendentes de cumprimento. Quantos criminosos violentos estão foragidos da justiça hoje aqui em Minas? Independentemente de a gente fazer essa hierarquização de violentos ou não, se existe uma ordem de prisão em aberto, ela deve ser cumprida. Hoje, nós temos 29.410 mandados de prisão em aberto, sendo que de 1.917 são de foragidos, ou seja, pessoas que já estiveram no sistema penitenciário e se evadiram. E aí pode ser por fuga, pode ser por um não retorno numa saída temporária, e nós temos hoje 27.493 mandados de prisão em aberto, ou seja, pessoas que ou estão condenadas ou são procuradas e que ainda não foram alcançadas pelas mãos da Justiça. Então o objetivo maior do programa MPMG Busca é a gente tentar diminuir esses números e fazer com que a aplicação da justiça penal seja de fato efetiva, não seja algo meramente teatral, como infelizmente tem acontecido no nosso país. É um número muito grande, a gente imagina que isso é um reforço para a segurança pública importante, já que esses criminosos à solta estão cometendo novos crimes. Eu vou então saber do doutor Frederico, o senhor juntamente com outros promotores criminais participou da escolha desses alvos, do projeto MPMG Busca. Como é que foi feita essa escolha? Quais foram os critérios para ela? Olá, gostaria de saudar a todos e uma vez mais agradecer pelo convite, que me honra muito, sobretudo para poder trazer à tona a eficiência de um programa tão pioneiro e vitorioso aqui no âmbito do Ministério Público Mineiro. O nosso alvo
ele foi escolhido com base não apenas na violência do crime perpetrado, né, um feminicídio praticado na frente da filha, né, do casal, o agressor atirou na mãe à frente da filha, mas, sobretudo, pela sensação de, não só de impunidade, mas de perplexidade que causou na comunidade local, já que a filha, que a tudo testemunhou, era uma estagiária da vara criminal, ela era uma servidora do fórum, então toda a comunidade se sentiu muito atingida pela prática criminosa. E esse cidadão, condenado 2 vezes pelo tribunal do júri, ele foragiu e assim permaneceu por um bom tempo. E sempre a família vitimada, né, nos procurava, preocupados e realmente amedrontados com a possibilidade de uma represália por parte desse foragido. Então, graças ao programa aí, capitaneado pelo CAUCRIM, com auxílio muito eficiente, né, do doutor Marcos, nós conseguimos, em menos de 24 horas, prender, né, o alvo e cumprir esse mandado de prisão em aberto. Foi para nós aqui um grande alento, uma vitória pessoal muito grande, né, trouxe um conforto para a sociedade, sobretudo para a família vitimada, que realmente já se via numa condição assim bem difícil, né? Eles já não tinham sossego, não tinham tranquilidade sequer para transitarem. Chegou a uma, sem dúvida, uma situação muito complexa para eles todos. Esse caso é pontual aí da sua comarca, né? Mas outros criminosos que entraram indicados por outras promotorias criminais, né? Eles têm um perfil específico? Eu percebo, e esse é um outro projeto que nós temos aqui, eu quero dividir isso com o colega que assumirá a outra promotoria criminal, de fazer esse levantamento, né, chamar esse pente fino, para que nós possamos aí instaurar os procedimentos respectivos e voltar a solicitar o apoio do CAUCRIM na busca pelo cumprimento desses mandados de prisão em aberto. Eu creio que aqui em Alfenas, cerca de 200 mandados ainda estejam pendentes de cumprimento, e tão logo o colega possa assumir a 4ª Promotoria de Justiça, nós desenvolvemos aí um trabalho de calma, de tranquilidade, mas pontual, né? Podemos, para que nós possamos trazer à tona toda essa, como se diz, essa massa de mandados ainda sem cumprimento, e o que traz a todos nós essa sensação de que falou o colega, essa sensação de insegurança, de injustiça, mas, sobretudo, de medo, porque as pessoas passam a se sentir ameaçadas, né? Não só aqueles vitimados, mas aqueles que são membros da família ou amigos, e todos nós estamos sujeitos. São, na sua maioria, traficantes, roubadores, estupradores e, acredito eu, na maioria, feminicidas. O projeto lançou, né, a campanha com a divulgação dos procurados, imagem dos procurados, né, no início do ano passado. Nós vamos mostrar a imagem do cartaz da campanha, das fotos que foram divulgadas, e eu queria que o Dr. Marcos Paulo nos contasse, né, como é que foi essa escolha dos locais, por onde esses cartazes foram divulgados, como é que esses locais foram escolhidos? Laura, isso é muito importante. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que nesse cenário de segurança pública, o poder público não pode atuar sozinho. Nós precisamos de contar com a participação do cidadão. A nossa Constituição Federal diz que a segurança pública é um direito, mas é uma responsabilidade de todos. E quando a gente fala de todos, é inclusive o cidadão. E poucas pessoas sabem que nós temos na internet, aberto para qualquer um, o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Então vamos imaginar que o cidadão esteja morando lá em Jaíba, no norte de Minas.
Ele vai entrar, o portal bnmp.cnj.jus.br, vai selecionar o município dele e vai listar imediatamente todas as pessoas que têm mandado de prisão, Jaíba. Isso pode ser feito para qualquer cidade. E a partir disso, o cidadão vai ter aquele conhecimento e vai poder, por óbvio, acionar o poder público. Mas como que nós selecionamos e para onde esses cartazes foram enviados? Primeiro, redes sociais. Então, tanto as redes sociais do próprio Ministério Público, da nossa ouvidoria, enfim, foi compartilhado com a imprensa como um todo e para os parceiros e também encaminhamos para locais de grande circulação, como aeroportos, como rodoviárias, enfim, todas as forças de segurança do país receberam, todos os ministérios públicos do país receberam, ou seja, houve uma difusão em massa. Agora, esses alvos eles não foram selecionados ao acaso. Primeiro, os promotores de justiça selecionaram aquilo que tinha maior relevância nas suas respectivas comarcas, foi o primeiro filtro. Segundo filtro, a necessidade do mandado está disponível no BNMP, que é o órgão oficial, o repositório oficial de mandados de busca, de captura, mandados de prisão. E uma outra coisa que é essencial, as fotografias, que nem sempre os alvos procurados têm fotografias. E isso diminui muito a possibilidade de encontro, porque não raras vezes essas pessoas passam a utilizar documentos falsos, nomes falsos. Então a fotografia é de fundamental importância. Então hoje esses cartazes estão difundidos na rede mundial de computadores e fisicamente também, inclusive nos locais onde eles são procurados. Porque uma coisa que é importante, não raras vezes esses alvos são faccionados e os faccionados têm os seus adversários. E os adversários uns denunciam os outros. Infelizmente, isso é uma regra do mundo do crime. Bom, e uma prova que vocês tiveram melhor não podia ocorrer, né? Logo que foi lançada essa campanha, 24 horas depois veio o sucesso, né, com a captura de um dos procurados, né? Eu pergunto para o coronel, nós vamos mostrar aqui a imagem, né, que é do Vitor Reginaldo Rosa, que era um dos alvos da campanha, né, daquele cartaz. Nós vamos mostrar a imagem dele, mas eu queria pedir para o coronel explicar quem é ele, como é que a PM chegou até ele. Ok. Cumprimento a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui. Cumprimento o Dr. Marcos Paulo, o Dr. Frederico, que está à distância. Dizer que esse programa é de extrema importância para nós, a Polícia Militar, sobretudo a função que eu estou assumindo, que eu respondo hoje, que assumiria agora no início de abril, que é o Comando de Policiamento Especializado. Porque o Comando de Policiamento Especializado ele trabalha no estado de Minas Gerais inteiro e ele trabalha justamente com a repressão qualificada, que é a busca realmente de alvos específicos, principalmente aqueles mais procurados e que tenham um maior impacto na sociedade, apesar da gente buscar todos no sentido aí de sendo procurados. A maior parte dos procurados que chega para a gente, ele chega através da denúncia 181. E isso para nós é de extrema importância, porque diante dos cartazes, seja ele fixo, seja ele via rede mundial de computadores, que as pessoas veem, tanto como o Dr. Marcos Paulo disse agora há pouco, na questão de até mesmo um outro marginal que vê aquilo e acaba denunciando, mas também um cidadão de bem, que às vezes está ali, tem uma pessoa que está vivendo no bairro dele com extrema normalidade, e está procurado por diversos crimes, como é o caso de diversos desses que estão nos cartazes, que tem diversos crimes. Há pouco tempo, por exemplo, foi preso em Uberlândia pela turma do coronel Fernando lá. Ele estava vivendo num condomínio com a maior tranquilidade, foi preso em janeiro e com diversas passagens por tráfico de drogas. Esse também nós temos a imagem dele, vamos mostrar, que é o Antônio Carlos Rodrigues da Silva, exatamente. Não é estava vivendo a maior tranquilidade. E as guarnições lá do Coronel Fernando, do GPMOC, que são os militares que trabalham em moto, um trabalho louvável, eles receberam denúncia que chegou para a gente via 181 e eles foram na captura e localizaram o Antônio Carlos numa situação tranquila, em casa, como se nada estivesse acontecendo, e nenhum dos vizinhos ali nem desconfiava das ações criminosas que eles tinham. E ele já tinha passado pelo sistema, né? Já tinha passado pelo sistema algumas vezes. Então, esse programa é de extrema importância porque ele, tanto para a gente que compõe o poder público, mas como cidadão também, exato, porque a gente às vezes está morando ao lado de um cidadão procurado e a gente não tem esse conhecimento. Então, assim, mostrar a imagem dele, como o Dr. Marcos Paulo falou, para a gente é de extrema importância. Eu estava falando do CPE, do Comando de Policiamento Especializado, nós trabalhamos Rotam, Batalhão de Choque, BOP,
canil, um batalhão de guardas e regimento de cavalaria. Todas essas atividades de repressão qualificada. Então, quando uma viatura hoje, Rotan, saiu para o turno agora cedo, eu conversei com eles, eles saíram com cartaz digital com as imagens das pessoas. Então, às vezes, o policial está patrulhando na rua, depara ali, porque essa capacidade, esse treinamento de lembrar do rosto, ele vê ali o rosto que está no cartaz, e ele acaba operando e tendo mais facilidade, ou até mesmo pela região, ele acaba buscando ali o contato. Então, para nós, assim, de extrema importância, eu acho que é uma parceria que tem que ser firmada cada vez mais consolidada, para a gente realmente ir tirando do nosso meio essas pessoas que estão aí procuradas e que acabam levando uma vida normal, às vezes com o melhor do que o próprio cidadão que está trabalhando no dia a dia. Para vocês é essencial, né? Esses meios digitais, né? Para o acesso da própria corporação, as imagens, quanto a divulgação para a população, né? Com certeza, porque tanto os policiais no dia a dia, verificando aquelas imagens, quanto a população que realmente pode trabalhar com a gente ali, junto ao 181 principalmente, né? E mais outros meios de ouvidoria do Ministério Público, mais outros meios de denúncia. E assim, o 181 é uma coisa fantástica, porque quando você liga para o 181, se você começar a falar alguma coisa que você está se identificando por um endereço, uma coisa qualquer, a ligação é desligada automaticamente para que não tenha nenhum risco de quem denuncia ficar exposto. Então, assim, quem quiser denunciar pelo 181, a segurança é muito grande, tem-se um cuidado muito grande realmente para não expor uma pessoa que quer denunciar. E as denúncias são fundamentais para que a gente possa chegar nesses criminosos que estão aí foragidos da justiça há tanto tempo e realmente mexendo com a sensação de segurança e até com a segurança própria mesmo dos cidadãos de bem. Bom, a gente faz agora um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre as ações do projeto MP-MG Busca. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Além das Montanhas de hoje é sobre o projeto MP-MG Busca, de captura de criminosos perigosos foragidos da Justiça de Minas. Eu torno a chamar o Dr. Frederico melhor sobre a prisão do Vitor Reginaldo Rosa, né, que era o procurado da sua comarca. Como é que foi que aconteceu a prisão dele? O caso do Vitor foi muito interessante porque mostra bem a capilaridade e a eficiência da campanha. Ele foi preso 24 horas depois de deflagrada o projeto. Ele foi encontrado por uma equipe da PM em Divinópolis. E, segundo consta, foi entregue pela própria companheira na época. Ela ficou muito surpresa ali com a abordagem policial, que foi muito tranquila, e sem que percebesse, ela acabou por entregar o paradeiro dele. E, em sequência à diligência, a equipe da Polícia Militar acabou por encontrá-lo em casa, tranquilamente, de bermuda. Ele próprio ficou muito surpreso, né, com a abordagem e com a consequente prisão, com o cumprimento do mandato. E com a proximidade do sul de Minas com São Paulo, isso agrava a situação da segurança pública, o aumento da criminalidade e até a fuga de presos do estado de São Paulo para Minas? Sim, eu percebo isso muito em Alfenas e percebi ainda mais quando atuei em Pouso Alegre, né? A proximidade de rodovias, a facilidade com que esses criminosos transitam, né? Com a facilidade que eles hoje possuem no auxílio, sobretudo aqueles faccionados, e nós os temos em grande quantidade aqui em Alfenas também, torna ainda mais importante, conforme disse o doutor Paulo, doutor Marcos, para que nós possamos ter essa troca de informações, né? Essa união de esforços, Polícia Militar, CAUCRIM e órgãos aqui, os órgãos de execução, os promotores de justiça das comarcas, para que, diante dessa troca de informações, de dados,
possamos, ainda que de forma mais difusa, né, tentar frear um pouco essa facilidade que esses criminosos usufruem no dia a dia aí, né? Quem atua nesse sentido, né? Com esse trânsito de criminosos foragidos para outros estados, como é que a comunicação e a inteligência da PM atua? Com certeza, a Polícia Militar ela tem atuado nessas áreas limítrofes entre os estados com muita força. Nós temos hoje limítrofes bem complexos, que são com Rio de Janeiro e São Paulo, como o promotor Dr. Frederico está falando. Há um reforço, o que nós chamamos de cinturão de segurança, há uma busca contínua. Isso tem trazido alguns reflexos importantes, não só nessa questão do foragido, mas também se a gente for observar, né, acompanhar via mídia e via aos nossos registros, nós diminuímos e muito a questão das ocorrências que a gente chama de domínio de cidade, o estudo de caixa eletrônica, que justamente aconteceu nessas áreas limítrofes. Né? Nós temos ocorrências tanto na questão do limite com o Rio de Janeiro, quanto de São Paulo, como também na região Nordeste, Norte de Minas, a região ali divisa com a Bahia, Espírito Santo. Eram criminosos de outros estados que vinham agir aqui e fugiam. Exatamente. E esse controle dentro desse cinturão de segurança, esse reforço das áreas e também com o deslocamento das nossas tropas do comando especializado para essas regiões em determinadas ocasiões em que se tenha suspeita ou que se tenha alguma informação, ou que se tem ali quem ligou para um 81, como a gente tem falado, para falar alguma anormalidade, principalmente na zona rural, que acaba trazendo esses criminosos. E aí é importante ressaltar que a maioria desses criminosos que atuavam no Domingo Cidade são criminosos foragidos da justiça. Exato. Quando a gente vai encontrando, né, a região do Dr. Frederico lá teve alguns no passado e assim, teve recente lá, próximo a ele lá. E a maioria são foragidos da justiça. Então, mostra mais ainda e reforça a importância do programa, da gente continuar acompanhando esses foragidos e realmente prendendo, tirando de circulação. Porque eles estão, como a gente falando, quem é foragido acaba cometendo outros crimes. Então, essa reincidência criminal no Brasil, ela realmente ela é uma coisa bem constante. Qualquer estudo que fala de reincidência, ele vai mostrar ali uma parcela muito grande de quem já foi preso alguma vez, de quem cometeu o crime, cometendo crimes novamente. Então, isso é de extrema realmente importância. E quando a gente busca essa questão desses foragidos, a gente vai trazendo uma coisa da questão da sociologia do crime mesmo, do cara ter certeza que ele vai ser preso, ter certeza que ele vai ser apenado pelo que ele fez. Quando o cara sofre uma pena, ou vai, como o Dr. Marcos Paulo disse, está preso, tem uma saída temporária, não retorna, ou até mesmo é foragido de alguma outra forma e não retorna, ele entra na certeza de não cumprimento de pena, o que, para quem já está no crime, acaba sendo uma vantagem. Então, realmente, o programa, juntamente com essas questões da polícia, com essas ações da polícia, ele tende realmente a trazer uma maior tranquilidade. Eu estava falando da forma como as denúncias são recebidas, né? Da garantia de segurança para quem faz a denúncia. Como é que é o procedimento da PM depois que recebe uma denúncia? Recebendo a denúncia, né? A PM ali trata naquela, como ela já não tem quem identifica, já é um grande passo da segurança de quem denunciou. Ali a polícia vai distribuir de acordo com a região em primeiro momento. Dependendo da periculosidade, ele chega também para as tropas especializadas. E hoje as tropas especializadas têm acesso a praticamente todo tipo de denúncia. E a área também. Então a área busca esses criminosos através da denúncia e as tropas especializadas também buscam de acordo com a disponibilidade no terreno. Como é que é feita a comprovação de que realmente a pessoa que ligou identificou uma pessoa que era procurada? Como é que é feita essa identificação? Ali, se eu tenho dados, primeiro que às vezes eu tenho uma denúncia que não é tão forte em relação a dados. Então é feita realmente uma checagem olho no olho, tá? Para procurar realmente quem é essa pessoa. Se eu já tenho dados complexos ali, se eu tenho nome, etc., a gente já faz uma checagem com os bancos de dados disponíveis. Né? E aí, a partir daí, realmente a visita, como foi feito lá em Uberlândia, o caso que eu narrei aqui, a visita para realmente procurar, ou dependendo da situação, até uma grande operação, dependendo do local que está aquele procurado. Pode ser que a gente tenha que fazer uma grande operação, como foi feita por Minas Gerais em alguns lugares, inclusive no Brasil, fomos em outros lugares, como na Bahia, no Mato Grosso, no Espírito Santo, em Santa Catarina, buscar criminosos que estavam comandando ainda o crime em Minas Gerais, mas de fora do estado. E aí policiais à paisana, primeiro... E aí a gente tem essa busca paisana para poder verificar quem que realmente está ali, se são, né, fazer um acompanhamento para ver se está ali e realmente efetuar essas prisões. Doutor Marcos Paulo, a denúncia
para o MPMG? É feita sempre através da ouvidoria? Como é que é? Sim, nós fizemos a opção até para que não houvesse dispersão das informações, da gente utilizar o nosso canal oficial, que é a ouvidoria, ou seja, a porta de entrada oficial da informação, se dá pelo 127, 127, ou né, por meio do site, o acesso pelo link da ouvidoria. Da mesma forma que ocorre no âmbito da Polícia Militar, a pessoa que fizer a opção pelo anonimato, sem problema algum, e na maioria das vezes essas denúncias relacionadas a fugitivos, elas vêm acobertadas pelo anonimato, né, em razão de uma preocupação óbvia, que é com retaliação e coisa que o vale. É que deve ser o principal medo de quem vai fazer uma denúncia como essa, né? Não tem dúvida, porque vários desses criminosos são criminosos violentos e, como eu disse, faccionados. Ou seja, você tira esse indivíduo de circulação, mas a facção continua atuando. E a gente sabe que existem regras de retaliação, né, nesse cenário. Então, ela pode ser feita de maneira anônima, com a preservação integral dos dados. O Ministério Público também não tem acesso, não é possível descobrir quem fez. Agora, uma coisa que é importante, Laura, não é a denúncia pela denúncia, é a denúncia qualificada. Então, é importante, a gente sempre pede, o fulano está na cidade, como eu disse lá, Jaíba. Mas qual que é a rua que ele está? Qual que é o bairro? Ele está trabalhando? Qual que é o veículo que ele utiliza? Ele mora sozinho? Então, quanto mais informações a gente tiver a respeito, maior a chance de êxito na captura. Não adianta simplesmente falar que o alvo X está na cidade Y. E já a operação para captura também ser com segurança para quem vive no entorno, ou para quem estiver convivendo com esse foragido, né? Exatamente. Então, a partir do momento que essas informações chegam, nós repassamos para aquela força de segurança que esteja mais apta a fazer a verificação. E aí, na maioria das vezes, é a Polícia Militar, mas nós temos outros cenários que nós utilizamos outras forças de segurança, eventualmente até fora do Estado, com a cooperação do Ministério Público, de outras unidades da Federação, para que a gente possa ter a verificação, primeiramente, de inteligência, verificar as condições de abordagem, para, na sequência, ter o planejamento e a operação de fato. E nós já tivemos alvos aí que foram pegos em outras unidades da Federação, em comunidades conflagradas, ou seja, de alto risco. Então, para esse tipo de intervenção, há necessidade de ter um planejamento e forças especializadas atuarem, sob pena da gente colocar em risco ali a comunidade. Eu imagino que deve ser operações delicadas, porque um criminoso foragido, já fugiu da prisão. Ele não tem mais nada a perder, a perder, né? Pode fazer alguém de refém. Então, esses cuidados são bem táticos, né, Coronel? Tem que ser extremamente pensado, planejado, para que a gente realmente não coloque outras pessoas em risco e que seja da forma mais segura possível. E que a gente consiga trazer, né? Isso, eu queria saber, assim, um detalhe, que o senhor puder contar para a gente de alguma operação que tenha sido mais trabalhada nesse aspecto, mais cinematográfica, como a gente imagina. Os detalhes são, assim, falar de detalhes é mais complexo, porque todas elas estão em andamento processual, mas nós tivemos recente um dos procurados, que foi buscado, estava numa comunidade no Rio de Janeiro, uma grande comunidade, comunidade dominada por facção criminosa a nível nacional, e que estava aqui controlando uma região aqui de Belo Horizonte, em tese, e tentando trazer alianças do Rio de Janeiro para cá. E aí a polícia conseguiu buscar, trouxe, junto com o apoio do Ministério Público, os levantamentos aí, e trouxe para cá, trazendo realmente, mostrando o crime que o poder público junto, ele pode... Foi necessário uma exceção na comunidade onde ele estava? Uma exceção na comunidade para poder trazido para cá. Então, mostrando realmente que quando o poder público se une, a gente trabalha em rede, a gente consegue realmente trabalhar na questão da segurança. Bom, nós vamos botar na tela os canais para denúncia, que são os 2 telefones que os senhores já citaram aqui. Quem tiver informações sobre a localização dos procurados pode fazer a denúncia sigilosa, como foi dito aqui, a ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais, pelo telefone 127 ou pelo fixo 33309504, também pelo telefone da PM, que é o 181, ou também pela página da ouvidoria no portal do MPMG. Aí pode ser a denúncia feita
digitalmente, né? A pessoa digita as informações? Sim, nós já tivemos casos aqui, inclusive a denúncia, Laura, seria acompanhada de fotografias atualizadas do alvo. Ele já estava com uma feição bastante diferente, barba grande e tal, e isso facilitou demais. A pessoa pode inserir documentos, fotografias, vídeos. O nosso canal de denúncia permite que sejam anexados essas mídias. Então, isso facilita demais. A atualização da imagem, né? Porque às vezes quando ele esteve preso, a imagem era completamente diferente, né? Exato. E essa questão da imagem é uma referência muito importante para facilitar o nosso trabalho de captura. Doutor Marcos Paulo, o projeto conta com outras instituições públicas, parceiras no país e até fora dele para a procura desses criminosos? Sim. Como eu disse, nós temos uma articulação em âmbito do Estado de Minas Gerais, e aí com a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, que tem sido uma grande parceira, principalmente nessas movimentações que a gente chama de transfronteiriças. Então, como eles têm um domínio muito grande das movimentações pelas rodovias, a inteligência da Polícia Rodoviária Federal trabalha diretamente com o CALCRIM, a gente tem uma parceria muito forte com a Polícia Federal. Então, por que a gente exige a inserção do mandado no BNMP, que é essa base oficial? Porque quando a pessoa entra no aeroporto e vai sair para o exterior, quando o policial pega ali o seu passaporte e digita, uma das fontes que ele vai verificar é o BNMP, que se você tiver mandado de prisão em aberto, você vai ser detido ali no momento. Então a Polícia Federal faz parte também. E um ingrediente adicional, Laura, que eu gostaria de trazer, hoje nós já temos alvos do MPMG Busca sendo procurados pela Interpol. Ou seja, mais de 190 países no mundo têm conhecimento dessas ordens de captura e passam a atuar. A gente tem um sistema de cooperação. A Interpol, ela não é uma polícia. A Interpol é a soma das forças das polícias nacionais de todos os países que integram a organização. Então, o nosso canal de entrada é pela Polícia Federal, existem requisitos específicos e nós já conseguimos inserir alguns alvos no âmbito da procura internacional, considerando que nós temos indícios robustos de que eles saíram do território brasileiro. Algum desses já foram divulgados nessa primeira campanha ou outros alvos? Nós temos por questões, obviamente, de preservação das estratégias de busca e captura, nós não revelamos quais alvos são esses. E hoje a gente trabalha com 16 no MPMG Busca, mas nós temos vários outros alvos que são buscados pelo CALCRIM também. Então nós temos essa parceria, nós já temos alvos do MPMG Busca inseridos na busca internacional, o que reforça demais, porque quando a pessoa, sobretudo, já tem uma condenação transitada em julgado, tipo há 20, 30 anos, ela não tem nada a perder, ela vai sair mesmo. E não raras vezes essas saídas são clandestinas. Por exemplo, aí eu não estou falando especificamente do projeto, na região leste de Minas Gerais, Governador Valadares e Ipatinga, é muito comum os criminosos evadirem para os Estados Unidos, e normalmente via México. Então é um modus ali de fuga que já é muito característico. E o Ministério Público de Minas, aí, não só pelo CALCRIM, mas por promotorias que estão situadas ali na região do leste de Minas, tem obtido sucesso na captura internacional. A maior dificuldade seriam países que não fazem a extradição, que não têm acordo de extradição? Sim, mas eles são minoria. Por exemplo, Paraguai, que é um dos grandes locais para onde os brasileiros criminosos se evadem. O Paraguai, ele considera a ordem da Interpol como um mandado de prisão internacional. Então você não precisa nem ter um pedido de extradição, ele já vai entregar para a autoridade brasileira. A gente já tem essa facilidade de tratos. Agora existem outros países que são um pouco mais burocráticos, mas não existe uma inviabilidade absoluta para que nós possamos trazer essas pessoas, em geral, para o solo brasileiro, não. Na maioria das vezes existem requisitos mais apertados, vamos dizer assim, mas que não são, em geral, intransponíveis. É interessante que isso acontecesse como no Paraguai e nos outros países, da América do Sul, e ajudar bastante. Há algum trabalho nesse sentido? Aí é uma coisa que vai da diplomacia brasileira em relação com os outros países, está fora do âmbito da atuação do MP. A gente trabalha com as regras que são colocadas de acordo com o direito internacional. Ok, nós vamos para mais um intervalo, a gente volta já falando do MPMG Busca.
TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que tem como tema hoje o projeto MP-MG Busca. Doutor Frederico, conta pra gente quais são as promotorias, além de Alfenas, que estão incluídas no programa, né? Que outras comarcas? Além de Alfenas, estão incluídas as comarcas de Araguari, Belo Horizonte, Buriti, salvo engano, Espinosa, Carmo do Cajuru, Cataguases, Conceição das Alagoas, Frutal, Janaúba, João Pinheiro e Novo Cruzeiro. Essas que integram, né, o programa MP-MG Busca. Mas quem pode estar mais a par aí das atualizações é o Marcos Paulo, né? A gente falou aqui sobre os homens procurados, né? Eu estava comentando aqui no intervalo se há mulheres procuradas também nessa lista. Na sua região tem criminosas procuradas? Olha, falar pela região é um pouco complicado, porque eu não tenho esse contato mais direto com colegas a respeito do tema específico. Na nossa relação existem algumas, mas não ainda inseridas no programa MP-MG Busca. Trata-se de um projeto, né, conforme eu disse, que nós pretendemos empreender em breve, com esse acompanhamento de cumprimento desses cerca de 200 mandados de prisão em aberto aqui na comarca de Alfenas. Marcos Paulo, temos mulheres como alvo nessa... Temos. No âmbito na verdade, no âmbito dos 16 alvos, não. Mas deixar claro que o cometimento de crime ele não está adstrito, né, somente aos homens. Aliás, as mulheres têm uma participação muito importante, sobretudo no âmbito das organizações criminosas, onde nós temos divisão de tarefas e algumas tarefas, quando são desempenhadas pelas mulheres, elas chamam menos a atenção. Um caso recente que eu trabalhei com uma organização criminosa de tráfico com início internacional, a droga vinha do Paraguai, passava por Minas Gerais e era levada para a região Nordeste, sobretudo Sergipe, Alagoas, enfim. Nesse caso, toda a fase dos batedores, que são aqueles veículos que vão à frente para verificar se tem polícia, se tem blitz, etc., toda essa fase era desempenhada por mulheres, que alugavam carros de alto luxo e faziam a parte dos batedores. Chama menos atenção você ter uma mulher conduzindo um carro, né, de alto luxo e etc. Ou seja, nós temos, no âmbito, por exemplo, do transporte de drogas, dependendo da situação, a mulher, pelo fato dela ter que ser abordada por um policial feminino, pelo fato dela ter condições particulares que não chamam tanto a atenção, ela tem melhores condições de fazer esse transporte com uma maior, entre aspas, segurança ou com uma chance reduzida de ser descoberta. Ou seja, a participação feminina no mundo da criminalidade existe e é forte. E não raras vezes ela é especializada. O homem é mais aquele delinquente geral. A mulher tem, na maioria das vezes, missões específicas. Quais são as novas metas do projeto para esse ano? Bem, antes da gente estabelecer novas metas, nós queremos tirar de circulação os 16 que são procurados. Então, atualmente, nós não temos a pretensão de alargar o MP-MG Busca. Isso não quer dizer que nós não vamos alargar os procurados, mas no âmbito do projeto MP-MG Busca, como é um recorte, nós queremos esgotar os 16 alvos. Então, 4 já foram presos, né? Vou pedir para o pessoal rodar de novo, aquele primeiro VT, né, que tem todas as imagens, o cartaz. 4 já foram capturados. Exato. Entram outros no lugar? Não, no momento não. No momento a gente vai reduzir agora para 12, vamos intensificar os nossos esforços para que, depois que nós conseguirmos realmente sucesso, exceto se a gente verificar que é inviável, aí a gente partiria por uma segunda fase do projeto. Como é o pioneiro, né, nós não temos ainda regras rígidas a respeito. É um projeto que está sendo implantado, essas questões de metodologia elas podem ser revistas,
mas no momento o que nós pretendemos é fazer com que esses 12 sejam de fato recolhidos e colocados à disposição da Justiça, seja por meio da integração das forças de âmbito local, de âmbito nacional ou, como eu disse, com a cooperação inclusive internacional. Quem são esses 12? Assim, qual que é a dificuldade maior? Porque já tem um ano que eles têm tido essa imagem veiculada. Na verdade, nós não temos um padrão de criminalidade, né? Porque como nós não fizemos o recorte por periculosidade, mas sim pelo fato dos colegas, os promotores de justiça, terem selecionado em razão da repercussão social na comarca, normalmente aquilo que gera indignação. Por exemplo, um dos alvos, ele assassinou a vítima jogando-a dentro de um forno, ou seja, foi morta queimada. Isso gerou uma sensação de indignação na comunidade muito grande, né? Então, é um dos alvos. A gente tem, por exemplo, de autores de crimes sexuais, de estupro de crianças. Nós temos um caso que é de estupro de uma criança que era portadora de deficiências. Então, assim, isso também causou uma indignação muito grande. Agora, essas pessoas, elas já sabem por óbvio que são procuradas e uma vez sabendo que são procuradas, elas tomam cuidados adicionais. E não raras vezes, nós já percebemos, elas recebem auxílio da própria família para se homiciarem no interior do país, enfim. Na maioria das vezes, elas não estão em Minas Gerais, estão ou próximas ou com mobilidade, estão mudando de local, enfim. Então, a gente está monitorando. Cada dia que passa, o cerco vai se tornando mais fechado, porque a gente vai esgotando as possibilidades, ou seja, de levantamento de inteligência, de chegada de denúncias. As denúncias continuam chegando e continuam sendo apuradas. Enfim, eu tenho a firme expectativa de que nós teremos êxito e sucesso na captura desses outros alvos. Tudo aquilo que for possível vai ser feito. E nós estamos utilizando as melhores técnicas de investigação disponíveis ao Ministério Público. Coronel, vocês têm unidades ou elementos dentro da corporação dedicados nessa busca exclusivamente, em cooperação com a Polícia Civil, com a Federal, por exemplo? Específico, Laura, nós não temos. Mas a gente estava conversando aqui, tanto a diretoria de inteligência tem trabalhado muito forte com o Ministério Público, quanto às unidades de área, como aconteceu aqui com o doutor Frederico lá na região de Alfenas, o pessoal do coronel Juliano Santana lá, que é o comandante da região, eles trabalham muito forte e também junto com a Polícia Judiciária, com a Polícia Civil também tem um aporte assim, grande de comunicação entre as corporações. Hoje há uma integração maior, a gente consegue integrar bem, e até a própria Polícia Federal, o Tomás Marcelo falou da Polícia Rodoviária Federal, que também é um grande parceiro em tudo, só a gente lembrar de ocorrências recentes envolvendo Polícia Militar com Polícia Rodoviária Federal, não só em Minas Gerais, como no Brasil todo, e que buscam incessantemente isso aí. A gente estava falando, até estava lembrando aqui, quando a gente estava falando da dificuldade, onde essas pessoas vão. Hoje tem uma ideia entre os criminosos que realmente, quando eles ficam foragidos, né, que eles vão para os lugares, eles realmente costumam fazer até intervenção cirúrgica mesmo, para fazer mudança de face real, quase nasce de novo, que é até um termo que eles usam, que é realmente trocar a identidade, mudar um pouco. A gente acha que é só em filme, não é, né? É real, isso é real hoje na criminalidade. Então, o que torna-se cada vez mais difícil. E aí que até essa questão das fotos serem inseridas, fotos mais recentes, que realmente vão ajudar muito para que a polícia possa fazer intervenção cada vez mais cirúrgica juntamente com todos os outros órgãos. Falando nisso, a criminalidade, esse modus operandi, e inclusive de foragidos, não é estático, né? Está sempre mudando e usando novos recursos. Como é que a polícia trabalha para acompanhar isso, para estar um passo à frente? Nós temos que acompanhar diuturnamente essa movimentação, os modos operantes, o que vai mudando, quais as transformações que o crime vai fazendo, para a gente conseguir realmente fazer um combate à altura o tempo inteiro. Quando eu falo do combate, eu falo desde a prevenção até a repressão qualificada. Então nós precisamos realmente, você está correta, o crime vai evoluindo, vai mudando o tempo inteiro e a gente também vai evoluindo junto. Então a Polícia Militar de Minas Gerais ela tem uma preocupação muito grande com estudos dessa evolução,
fora do Estado, o que está acontecendo fora do Estado, porque hoje a comunicação é muito rápida, né? Antigamente o que estava acontecendo no Rio de Janeiro demorava 2 dias para chegar aqui, agora é instantâneo, né? Eu faço uma live do que está acontecendo numa comunidade no Rio de Janeiro. Então, a gente realmente precisa acompanhar. E não tem nada melhor para ajudar a gente que a tecnologia. A tecnologia é que nos mostra o dia a dia, como é que está o crime, a gente acompanhando, os registros, tanto aí eu vou até em redes sociais, e etc. Nossas equipes aí que acompanham a criminalidade acabam acompanhando redes sociais, tudo para a gente realmente evoluir na questão juntamente com eles, para a gente fazer um combate à altura. As câmeras também hoje dispostas tanto na rua quanto dentro de estabelecimentos ajudam nessa captura em alguns casos? Ajudam muito. Nós temos hoje municípios que fizeram esse convênio que a maioria das câmeras da cidade, que nem estavam voltadas para segurança, até de residência, empresas, são cedidas aí para um controle da Polícia Militar e isso vai cada vez mais melhorando. Nós temos um caso de Sete Lagoas, por exemplo, aqui, comandante Murilo César, lá, coronel Murilo César, que a cidade está praticamente totalmente monitorada. Então, o carro que entra na cidade, a placa, através de VCR, a placa já é checada. Se for um carro furtado, tomado de assalto, já se vê. Se for um carro suspeito que está entrando e saindo da cidade, já é um carro para ser procurado, para ser abordado. Isso vai melhorando essas questões. Então, a tecnologia, sim, é um aliado que a gente hoje não consegue. A polícia não tem como desvirtuar da tecnologia hoje para trabalhar. Você estava falando de carro e eu pensei aqui nas blitz, né? Que hoje a gente vê menos, mas talvez por causa desse monitoramento, né? É mais fácil de checar o carro, se ele está... Nós temos vários monitoramentos. Legal, Belo Horizonte, por exemplo, ela tem hoje vários monitoramentos. A gente consegue fazer, até nessa questão de trânsito, uma repressão altamente qualificada. Eu sei, por exemplo, vai passar um carro na Avenida Amazonas, já passou em tal ponto e ele está com problema de trânsito. A gente consegue identificar isso à distância. Nós recebemos isso, né? Nós, comandantes, recebemos no telefone celular os carros, o alerta em relação a veículos. As duas últimas vezes que eu caí em blitz foi exatamente assim. Já chegaram e falaram... Tá ok, você mesmo, a placa tá ok, o carro tá... Tudo muito rápido. Legal, hoje. Muito rápido. A questão do documento do trânsito, quando você parou na blitz, já tem alguém conversando com você, já tem alguém já sabendo da sua vida ali naquele momento. Então a tecnologia, para nós hoje, é inseparável do serviço da Polícia Militar. Isso ajuda demais nesse trabalho de busca, né? Ajuda muito. A tecnologia é fundamental. Agora, a gente, voltando àquela questão da participação da sociedade, nós precisamos ter um maior envolvimento. O reconhecimento facial, por exemplo, no âmbito dos estádios de futebol. Nós já temos unidades da federação que têm o reconhecimento facial e que se uma pessoa procurada pela justiça passa por ali, imediatamente ela é identificada e gera um alerta. Aqui em Belo Horizonte, infelizmente, nós ainda não temos o reconhecimento facial no Mineirão, nas arenas, na própria arena que está para ser inaugurada. Então, seria muito importante que os empresários tivessem conhecimento disso e colaborassem de maneira mais efetiva para que a gente possa... Muitas vezes as pessoas temem pela invasão, né? Mas não pensam nesse aspecto que é importante para a segurança delas mesmo, né? Biometria claro, e tudo né? mais. E a gente não pode falar em invasão se a pessoa é uma foragida da justiça. E a gente tem que pensar muito nessa questão do sobrepeso e de fazer uma verificação do direito da sociedade e do direito individual. E se a pessoa está, por óbvio, sendo procurada pela justiça em decorrência do cometimento de um crime grave, o seu direito à intimidade ele vai ter que ceder em benefício do direito da coletividade à segurança pública. É assim para vários aspectos, né, da nossa vida em sociedade, como a vacinação, né? Essa discussão existem direitos absolutos. Se eu tenho que conviver em comunidade, eu preciso me vacinar para proteger os outros. É a mesma coisa, né? Eu preciso fornecer minha biometria, meu reconhecimento facial para colaborar com a segurança pública. Exatamente. Não existe nenhum direito absoluto e cada um de nós temos que ceder parte dos nossos direitos em benefício da tutela do direito, por exemplo, à segurança pública, né? Que é a incolumidade das pessoas, o patrimônio, a ordem pública, isso é muito importante. E eu visualizo, infelizmente, uma interpretação muito inadequada por parte de alguns operadores do direito em relação a isso. Nós temos sempre que lembrar e ter em mente que os direitos sociais, os direitos coletivos, eles são mais importantes que os direitos individuais. O papel do Ministério Público nesse aspecto, né, para garantir a segurança pública, como é que tem sido? Bem, no âmbito do CAUCRIM, eu trabalho 100% do meu tempo com segurança pública, né? Porque a segurança pública, como eu disse, ela objetiva tutelar esses direitos ao patrimônio, né? Então,
a questão do furto, do roubo, da extorsão, do estelionato, a ordem pública, a gente ter a sensação de segurança, saber que as instituições funcionam e dão resposta, a integridade física, né, a incolumidade. Então, o tribunal do júri, por exemplo, né, a tutela maior que a gente tem do direito à vida. Então, a gente trabalha muito forte com isso todos os dias. E temos procurado programas específicos para aumentar de maneira qualificada essa atuação. Um caso que eu posso trazer aqui mais recente é a atuação em cooperação do Ministério Público através do CAUCRIM, do GAECO, da 11ª Promotoria de Belo Horizonte, o Batalhão de Choque, em relação às torcidas organizadas. Porque, infelizmente, Laura, nós temos um cenário na capital de torcidas organizadas que são, na verdade, verdadeiramente associações criminosas, envolvendo porte de arma, de fogo, explosivo e etc. Vários homicídios já foram cometidos ao longo dos últimos anos. Então, atualmente, nós temos uma integração maior do CAUCRIM com essas estruturas. Inclusive, no último clássico que houve, Atlético e Cruzeiro, nós desencadeamos, às 4 horas da manhã, uma operação chamada Bandeira Branca, em que nós tivemos quase 2 dezenas de alvos abordados de maneira preventiva, para que nós não tivéssemos naquele dia, como a inteligência já nos indicava, enfrentamentos que poderiam ser letais, tirar a vida de pessoas, inclusive de inocentes. Falando sobre isso, coronel, há tempos a gente via enfrentamentos nas ruas da cidade, né? Esses casos estão sendo melhor controlados? Com certeza, Laura. Essa integração que o Dr. Marcos Paulo acabou de dizer aqui, a gente trabalhou no final de 2021 com uma grande operação voltada para as torcidas do Cruzeiro e esse ano agora, na véspera do Clássico, uma grande operação com caráter preventivo, até para que aquele torcedor, entre aspas, da torcida organizada, né, que está ali ligado praticamente à associação criminosa, como foi dito, para que ele, olha, eu estou sendo vigiado, tem alguém que está preocupado comigo. E nós tivemos um Clássico sem incidentes, que já de muito tempo nós não tínhamos incidentes no Clássico propriamente dito, mas no entorno, na cidade, acabavam com vários incidentes. No Clássico do ano passado nós tivemos inclusive uma morte antes do que o jogo acontecesse. Então realmente essa vigilância, esse acompanhamento que é feito e essas visitas que acabaram sendo feitas e depois com o cumprimento de mandado de busca e apreensão nas 7 torcidas e algumas residências, isso foi fundamental para que o Clássico tivesse paz. E a ideia realmente é continuar com isso para que o tempo inteiro a gente continue monitorando e quem sabe no futuro a gente tenha essas torcidas organizadas funcionando realmente como agremiações que possam trazer alegria para o torcedor e que possam ser uma coisa saudável. Para qualquer família, né? Frequentar os jogos e circular nas ruas antes e depois dos jogos também, né? Obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigada, doutor Frederico, pela sua participação aqui hoje, no Além das Montanhas. Eu agradeço a vocês e a você que esteve nos assistindo. Continue ligado na TV MP, o Além das Montanhas volta em breve. Até!